coisa que um Netflix tem, a mesma coisa que um YouTube Premium tem, a mesma coisa que um sistema tem, né? Que é a mesma coisa que um pacote de telefonia tem. O que eles fazem? Eles fazem um valor mínimo, um valor médio e um valor avançado, né? Então, o valor mínimo, você vai ter o mínimo de coisas ali interessante. O valor médio, você tem coisas mais interessantes, né? Que já cabe, é um pouco mais caro, mas tem algo além, né? E o pacote avançado é aquilo que já tem tudão, mas que nem sempre você usa, né? Mas tem tudão, e por ter tudão, tem um valor maior. Então, o que eu quero que você pense aí para começar a definir os seus pacotes? Mínimo, médio e máximo. Primeiro ponto é os serviços que você vai oferecer, os serviços que você vai fazer. Você vai fazer contas a pagar, contas a receber? Você vai fazer o fluxo de caixa para o teu cliente? Você vai emitir notas fiscais? Você vai emitir boleto por eles? Você vai toda semana mandar relatórios de inadimplentes? Você vai fazer cobrança de inadimplente? Você vai oferecer, você quer clientes que tenham uma conta bancária, 2 contas bancárias ou 3 contas bancárias para você cuidar? E aí a gente começa a falar em quantidades. Então, primeira coisa é, quais os serviços você faz, beleza? Baseado no serviço que você faz, do que você mete a mão no dia a dia, né? Você vai ali listando, você já tem uma noção mais ou menos de, se eu oferecer só contas a pagar e contas a receber, e eu não fizer emissão de boleto e não fizer emissão de nota fiscal, eu vou demandar menos tempo. Se eu demando menos tempo, eu posso cobrar mais barato. Se ele quer um pacote médio, onde eu também vou emitir nota, onde eu também vou emitir boleto, aí a gente tem um ponto de atenção. Por quê? Porque agora a gente vai falar sobre volume. Qual é o volume de notas fiscais no mês? Qual é o volume de boletos no mês que ele quer que eu faça por ele? Se o seu cliente fala assim, eu tenho em média 100 notas fiscais para serem emitidas no mês. E aí eu quero que você rapidamente pense o seguinte, 100 notas fiscais dividido por 22 dias no mês, quantas notas fiscais por dia você teria que fazer para esse cliente? Só que a gente vai botar um pontinho de asterístico. Por que o pontinho de asterístico? Porque as notas fiscais nem sempre são feitas ao longo do mês. Geralmente, o cliente quer que você faça no primeiro dia útil do mês, nos 5 primeiros dias úteis do mês, né? Então, você tem que levar isso em consideração. Então, se ele quer 100 notas que sejam feitas no primeiro dia do mês, leve em consideração aí em torno de 5 minutos por nota. Então, quanto tempo você vai levar para fazer isso? E aí, veio com o cliente, é negociável ou não é negociável botar essas notas para serem emitidas ao longo de 3 ou 4 ou 5 dias, para que o seu processo de atendimento não seja volumoso, até porque você tem outros clientes para atender. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, como é que é hoje o processo de nota fiscal dele? Gente, isso que eu tô perguntando para você é a pergunta que você vai fazer pro seu cliente, tá? Cliente, como é que é hoje o seu processo de emissão de nota fiscal? Você falou que tem 100 notas para emitir no mês, mas você tem um sistema que faz isso de forma automática e você só confere e acompanha o sistema? Ou você entra no site da prefeitura e emite 1 a 1? Como é que vem a informação desse 1 a 1 para eu poder fazer na nota fiscal lá na prefeitura? Me conta aí hoje como é que é o seu processo. A partir do momento em que seu cliente conta como que ele faz a nota fiscal dele hoje, você já consegue ter uma noção se isso leva 5, 10, 15, 20 minutos para ser feito. Inclusive, você mesmo pode perguntar, interessante, e quanto tempo hoje você leva para fazer essas 100 notas fiscais no mês? Aí ele vai falar assim, hoje eu levo um dia inteiro. Mas assim, eu começo a fazer, paro, faço outra coisa, quando eu vou ver, tomou o meu dia inteiro entre uma coisa e outra fazendo essas 100 notas, mas eu preciso fazer essas 100 notas no dia.
Falei, ah, beleza, você vai fazendo entre uma coisa e outra sem dedicação. Então, se eu fizer com dedicação, sem notas, eu acredito então que eu consigo fazer para você 3 horas seguidas fazendo suas notas fiscais. Beleza. Então, você já anota isso aí, tá? Então, você vai começar a fazer os seus pacotes através de quantidade e os tipos de serviços que você vai oferecer. Se você vai oferecer relatórios de análises do financeiro dele, né? Se você vai todo mês mandar relatórios gerenciais, você pode chamar o nome do que quiser, né? Relatórios de indicadores e tal, então é um relatório que você demanda tempo para fazer, que minimamente você leva em torno de sei lá, 4 a 6 horas na semana para construir esse relatório, a visão desse relatório, possibilidades desse relatório, né? E você vai entregar isso para o seu cliente. Você pode colocar essa entrega de relatório gerencial, relatório estratégico, como uma prestação de serviço para o pacote premium, para o pacote máximo, para o pacote avançado. Você não precisa entregar esse mesmo serviço para quem te paga mais barato, entende? Então, isso é montar um pacote, ok? E aí você vai fazendo uma metrificação de serviços que você oferece versus quantidades.